Boa noite. Estamos numa época muito especial, uma data histórica. Hoje é o dia 24 de Adar, estamos entre Purim e Pesach, Parashat Vayakel e Parashat Pekudei, no mesmo Shabbat. Shabbat Mevarchim de Rosh Chodesh de Rosh Chodesh Nissan. Queria registrar porque é uma data tão histórica, mundial, na história do mundo inteiro. É uma época em que a gente está vivendo com o vírus chamado Corona, ou Covid-19, que está tomando conta e invadindo o mundo inteiro. Isso está tendo um impacto global. Ninguém escapa, nem dos mais ricos, nem mais pobres, nenhum dos países grandes, potências ou não, do Oriente, do Ocidente, do Sul, do Norte, não poupa presidentes, ministros, técnicos, jogadores, artistas, alunos, professores, governos. Isso é mais uma demonstração que estamos vivendo uma época messiânica, ligada a Mashiach, como vou falar em seguida. É uma época de muitos desafios, inclusive essa primeira aula que eu estou dando, que é online, que está ligado a como a gente conseguir viver em meio a essa mudança provocada por esse vírus corona. Inclusive, corona, em hebraico, é coroa, está ligado a Keter, que é um nível muito elevado de Hashem, de Deus, acima dos mundos que ele criou e que recria a cada instante, e mostra como, com certeza, ele está por trás, por cima e na frente de tudo isso. É uma época de crise, mas a gente tem que ver como sendo uma época de oportunidade. E uma oportunidade que não é temporária. Estamos todos tendo que fazer várias mudanças nessa época, como esse exemplo de estar dando aula aqui em casa, sem ser no Shabbat, sem ser para os alunos, sendo online, mas é uma forma de aproveitar o que está acontecendo para transformar para o bem e melhorar em relação ao que era antes. E tem um apelo, se Deus quiser isso vai acabar logo, mas que a gente aproveite o que a gente teve de bom nessa época, que essa provavelmente é uma das intenções de Hashem, que a gente não sabe. Os nossos pensamentos não são os pensamentos dele, a gente não sabe como ele pensa o que deve acontecer. A gente vê isso no resultado, na existência, na realidade, mas sabendo que tudo vem para o bem e tudo que ele faz é bom. Mesmo isso, mesmo um desafio como esse, que parece ser negativo e de dificuldade, sofrimento, que não podemos esquecer, pessoas que estão sofrendo, que estão tendo problemas de saúde, lo aleino, e a gente tem que ser solidário nessa época, mas aprendendo o que está acontecendo e levando com a gente para depois poder aplicar. Então, como está falando, essa é uma época de crise que é uma oportunidade para a gente melhorar. Uma outra coisa é que depois não tem como voltar atrás, é bola para frente, como se diz aqui no Brasil, é seguir em frente e agir. Cada um de nós tem que agir. E o que está se revelando depois dessa época é um mundo novo, que está ligado a Parashat Noah,
logo depois da criação do mundo, que também está ligado com essa época, a criação do mundo. A gente está, como o Rebbe traz, a gente está se aproximando do dia 25 de Adar, que será nesse Shabat. O dia 25 de Adar é considerado como sendo um dos dias da criação do mundo, assim como o dia 25 de Elul é a criação do mundo físico, na prática. O dia 25 de Adar, que são 6 meses antes, é considerado, por uma opinião no Talmud, de Rabi Yoshua, é considerado a criação do mundo e é interpretado como sendo a criação do mundo no pensamento, que seria mais elevada ainda que a criação do mundo físico antes de Rosh Hashanah, porque Rosh Hashanah, como a gente sabe, é a criação do homem, de Adam, primeiro homem, e Havá. Então agora a gente, como está falando, estamos vivendo, já começando a viver um mundo novo ligado a Noah, depois do Mabul, que é também uma tragédia, uma crise, um desafio que atingiu o mundo inteiro, e que depois que Noah saiu da arca, que é ligado à Torá e Tfilá, ele encontrou um mundo novo. E o mundo novo, numa referência mais ampla e mais elevada, também é chamado a época de Mashiach. É o Olam Hadash, uma Torá Hadashá, Mititetse, uma Torá Hadashá que está ligado com a Torá nova, renovada, inovada, da Hassidut, em particular Hassidut Chabad, que já está revelada e cada vez mais se revelando. Então a gente tem que ter fé que o que está acontecendo é para o bem, para esse mundo novo, de um mundo com Mashiach, que está se revelando de vários modos. Uma outra referência importante está ligado com a época que a gente está vivendo, que é a época pré-Pesach, antes de Pesach, os preparativos de Pesach. Quem poderia imaginar que a separação para Pesach seria tão diferente, no mínimo, inusitada em relação aos outros anos? Mas é porque é a última preparação antes de ser a redenção definitiva da Geulah Shleimah, que a gente está vivendo já agora. Várias referências a essa época, antes de Pesach. Uma delas que já estamos vivendo o que está sendo chamado de uma praga. É uma praga, esse vírus corona, que está justamente atingindo o mundo inteiro, assim como as pragas no Egito atingiram a maior potência, que era a maior parte do mundo, o Egito, e que influenciava o mundo inteiro. Então a gente já está tendo uma experiência de como foi no Egito, só que de uma forma diferente, como é dito pelos nossos sábios, que sairemos dessa galut longa e sofrida como foi na saída do Egito. Uma outra questão que a gente tem que aproveitar, que mudou muito com o corona, é a gente perceber como o mundo inteiro está interligado. Tem um impacto global e não tem como cada um pensar somente em si mesmo. Cada um está ligado ao outro. Não adianta um país achar que está restrito simplesmente à China e não vai chegar nunca nos Estados Unidos. Ou na Itália e não vai chegar no Brasil. O mundo é um mundo só. A Torá é uma só. Hashem Echad. E nós um povo só. E o mundo, um único mundo que está todo ligado. Então temos que fazer ações em conjunto. Mesmo sem poder estar reunidos o tempo todo, como agora, fisicamente, pessoalmente, no mesmo lugar, tendo que ter o já famoso isolamento social, distanciamento social, cada um com o seu espaço nas suas casas, que é uma outra dificuldade, essa restrição, mas a gente consegue aprender e melhorar através disso e ver como a gente pode agir em conjunto, mesmo com as diferenças, mesmo com as separações, mesmo com os isolamentos. A gente tem que agir em conjunto. Uma outra questão que também está ligada com a época messiânica, que é a questão da quarentena. A quarentena se vê como sendo uma coisa negativa. Primeiro, é importante saber, não vou entrar tanto aqui no assunto, que a quarentena é uma lei judaica.
A base disso é judaica, tem no Shulchan Aruch, tem no Talmud falando sobre isso. E há uma necessidade de se isolar. Tem na Torá também, inclusive, que fala sobre Metzorá, mas não só nessas situações. Tem várias situações de doença ou outros tipos de perigo que é obrigado a ter o isolamento, mesmo que deixe de fazer outros mandamentos, já que não é possível estar todos no mesmo lugar. Então a quarentena também está ligado a um conceito judaico que o mundo inteiro está apreciando, como a gente tem ouvido falar pessoas, personalidades, famosos falarem sobre a grandeza do Shabat e como os judeus preservam o Shabat e sabem a importância de ter restrições, proibições, disciplina do que pode e o que não deve. A gente também tem como ensinar para o mundo sobre a questão de se isolar quando é necessário, mesmo que vá contra princípios importantes de rezar em conjunto, de estar todo mundo junto num seder só. A quarentena também está ligada com a época messiânica, como é falado que não precisaremos estar todos juntos para poder nos proteger e para poder nos defender, que cada um sozinho terá uma força, um poder de poder viver bem, sem necessidade de estar junto por obrigação, mas sim por querer. Uma outra questão que a gente tem que valorizar agora é a paciência. Inclusive é dito de um judeu que falou para Hashem, Deus falou, me dê paciência, é agora. Preciso de paciência e tem que ser agora. É uma questão muito difícil a gente ter, eu em particular, tem que se trabalhar para poder viver de uma forma como está escrito sobre essa época em particular, a saída do Egito de agora em relação à saída do Egito na época, que na época foi com pressa e agora vai ser com calma. A gente está começando já a exercitar essa paciência, de não ter tanta pressa e entusiasmo pelas coisas materiais, ir para o trabalho, ter que estar junto no trabalho, poder trabalhar em casa, poder estar mais com os filhos, com a família, estudando e assim por diante. Como eu falei, essa é uma época especial que está entre Purim e Pesach, é uma época que é chamada o tempo todo, inclusive na lei judaica, uma época ligada à redenção. Não só Pesach está ligado com redenção, como essa época de Purim e Pesach, porque até a decisão de quando vai ser Purim, quando tem 2 Adar, passa a ser no segundo Adar, porque é o mês mais perto de Pesach, então junta uma redenção com a outra. A redenção que teve, a salvação que teve a Geulá de Purim com a Geulá de Pesach. E a gente está ligando agora a Geulá que a gente teve em Purim recentemente com a Geulá que vai ter com a chegada do Mashiach, se Deus quiser, já em nossos dias agora. Amém. Mais uma outra coisa, quase terminando, que um dos pontos que cada um deve trazer para si como cura para a doença não é simplesmente através de remédio, nem mesmo somente quarentena, isolamento, nem mesmo não indo para o trabalho e ficando em casa, mas o modo de você trazer luz para a escuridão e você combater uma doença é trazendo vida. E sabe-se qual é a vida de verdade, é a vida ligada à Torá. Então, já foi pedido por várias pessoas, rabinos, e em particular pelo Rebbe, trazendo o Rebbe Rayatz, o Rebbe anterior e o Alter Rebbe, que a gente vive de acordo com a Parashá da Torá, a Parashá da semana. E vamos falar em particular sobre a Parashá dessa semana, mas de qualquer modo vale para todas as semanas saber que a gente traz vida para o nosso dia através do estudo diário da Torá. A aliar
a parte da Parashá que se lê no Shabat, do primeiro chamado, é o que a gente lê no domingo, do segundo chamado da Aliyah é o que a gente lê na segunda-feira, e assim por diante, até que no Shabat, além de ler a Parashá inteira, a gente lê o chamado Aliyah da sétima Aliyah, que está ligado com o Shabat. Uma outra questão que eu falo muitas vezes também é importante salientar é que nós não damos as cartas. Nós que temos que agir, Hashem quer uma moradia para ele nesse mundo baixo, nesse mundo aqui embaixo, e nós somos os agentes que que fazemos o que tem que ser feito. Mas quem está em controle, quem dá as cartas de quem sempre esteve em controle é Hashem. Então não tem por que se desesperar. Como foi falado do Rebbe anterior, que também está ligado com essa época antes de Pesach, que ele teve nos Estados Unidos, e que perguntaram para ele como que a gente entende um Tehillim que fala Ana Hashem, que Ani Avdecha, por que Hashem, eu sou o teu servo, e que não explica o que está sendo perguntado, e o Rebbe anterior explicou que esse Ana não é um Ana de porquê, ou de por favor, mas sim é um Ana que está ligado com onde. Que a gente pergunta para Hashem, nós somos o seu servo, então a gente pergunta onde a gente tem que estar, onde a gente tem que ir, o que nós devemos fazer. Não é pedir, mas sem se colocar à disposição. E agora a gente está se colocando à disposição, ele tem o controle, ele quer o nosso bem, ele faz o bem, e a gente está onde a gente tem que estar. Se a gente imaginava que deveria estar no trabalho, porque a gente está acostumado com isso, hoje ele quer que a gente esteja, como se fala, home office, trabalhando em casa, ou estudando em casa, ou cuidando das crianças, ou estando junto à família reunida, que também está ligado com o assunto de Pesach, que a gente pode perceber como muitas famílias se reuniram justamente mais ainda do que em outras épocas de Pesach, todos nas suas casas, como é a lei para Pesach. Queria contar mais uma outra história rápida que eu ouvi hoje sobre esse assunto. Falar de uma forma rápida, que aconteceu com o Rabino Mendel Futterfass na Rússia. Antes dele ir para a Sibéria, ele esteve na guerra, numa trincheira. Tinha muitas pessoas juntas com ele, todas chorando, tristes, porque Deus tinha reservado para eles um destino tão cruel, tão difícil, sofrendo numa guerra, numa trincheira. E uma das pessoas tinha um general, e tinha um ator, que era um ator de teatro famoso, que estava acostumado com a fama, e só privilégios, e as noites de glamour, do teatro, de apresentações, de shows. E aí só tinha uma pessoa que não estava se lamentando na trincheira, era o Rabino Mendel Futterfass. Então esse ator chega para ele e fala assim: eu já sei por que você não está triste, porque você não tem por que estar triste, porque nós somos famosos e a gente tinha tudo antes, e agora a gente não tem. Você provavelmente não tinha nada antes, então não tem por que você estar triste. Ele falou: não, pelo contrário. Realmente, Rabino Mendel Futterfass era um homem de negócios muito rico. Ele fala que eu tinha negócios, eu estava muito bem, eu tenho família, tenho uma esposa querida que me espera, eu tinha muito. Só que tem uma coisa: o que eu fazia antes é o que eu continuo fazendo agora, não mudou nada, por isso que eu não estou triste. Antes, eu servia a Deus, eu estava nesse mundo para servir a Deus, e aqui na trincheira eu também continuo servindo a Ele. Então não mudou nada, eu não tenho por que estar triste. Do mesmo modo, o corona veio para abater o mundo, mas veio para melhorar o mundo, e veio mandado por Hashem para a gente acordar e perceber o que é importante, e que a gente está nas mãos dele, e que ele nos quer bem, e que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, que não é crise, mas sim o modo da gente crescer. E crescer é sair da nossa zona de conforto. Para terminar, e ligando com a nossa Parashá, o Rebbe
sempre falou sobre Pesach, quando a gente saiu do Egito, que a verdadeira saída do Egito só se completa depois, quando a gente passa pelo Yam Suf, depois quando a gente recebe a Torá e depois quando a gente constrói o Mishkan, o Beit HaMikdash. E aí, lá Hashem mora e é dentro da gente, não só dentro do Beit HaMikdash, como dentro de cada um de nós e nós, cada um em um. E isso é a mesma coisa agora, a gente já está saindo do Egito, a gente já saiu do Egito, e justamente nessa paraxá se conclui e encerra esse período todo que começou com a saída do Egito, antes mesmo ainda com a história dos patriarcas, depois a escravidão no Egito, e a gente saindo do Egito com Moshe Rabbeinu, passando pelo Yam Suf, recebendo a Torá no Har Sinai, e logo depois a gente construindo o Mishkan, e terminando nessa paraxá agora em Vayakel, em Pekudei, em particular, em que é erguido o Mishkan, o tabernáculo, o santuário para Hashem no deserto, que está ligado com os 2 Beit HaMikdash que já tivemos, e o terceiro Beit HaMikdash Shlishi, se Deus quiser, que já vai ser construído agora, com Mashiach, justamente nessa época agora, e estamos nos preparando para a sua inauguração, como teve a inauguração agora, que foi levantado o Mishkan, definitivamente por Moshe Rabbeinu, que é o Mashiach, primeiro Mashiach e o Mashiach de agora também, que será revelado, se Deus quiser, já agora, para Shat Pekudei, já nesse Shabbat, como está explicado que é um momento propício, nesse Shabbat, em Rosh Chodesh Nissan, em Nissan, está ligado com a Geulah. Esse é um Sefer que está terminando, o Sefer ligado a Geulah, e já vamos começar o próximo Sefer, Vaikra, em Minchá desse Shabbat, está ligado com os Karbanot, os sacrifícios que a gente vai fazer, se Deus quiser, já no Beit HaMikdash Shlishi, com a reconstrução do terceiro Beit HaMikdash, B'mihra b'meinu, amém, que já em Yerushalayim Abdunyah. Amém, Shabbat Shalom. Peço a todos que escutem esse vídeo qualquer dia que não seja no Shabbat, como eram nossas aulas. Há uma diferença em relação ao que a gente sempre teve, mas que, se Deus quiser, é sempre para o bem e poderá ser visto por muito mais gente e fora do Shabbat. Shabbat Shalom. Obrigado a todos.